Investir no desenvolvimento de pequenos negócios pode gerar grandes oportunidades de crescimento econômico. Municípios de pequeno, médio e grande porte podem sempre melhorar as condições de vida da população. Basta um bom planejamento, estratégias e ações. Temos um vídeo que fala também sobre as potencialidades dos municípios mineiros. Com um bom planejamento, a administração municipal pode implementar um conjunto de estratégias e ações que vão desenvolver a economia local. O desenvolvimento da base produtiva de um município deve considerar as potencialidades naturais, a infraestrutura e a vocação de negócios já existentes. Elaborar um estudo da economia local e regional para analisar as potencialidades, as necessidades e as tendências de desenvolvimento dos negócios pode ser um bom começo para fixar a riqueza dentro da própria cidade. Segundo dados do Sebrae Minas, são as pequenas empresas que geram a maioria dos postos de trabalho na economia municipal e representam 97,5% das pessoas jurídicas do país. As pequenas empresas são a maioria, mas para falar em pequenas empresas e investimento em pequenas empresas é necessário falar da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. O que é a Lei Geral, Jefferson? Bom, a primeira coisa que é importante nós esclarecermos é que no mundo todo, desenvolvimento se faz utilizando os pequenos negócios. Por que isso? Se você pegar os Estados Unidos, desde 1953, tem o chamado Small Business Administration, SBA, que é mais ou menos o que é o nosso Sebrae aqui. Por que eles enxergaram isso? Se você pegar o Brasil, nós temos 5.565 municípios. Talvez 100 municípios tenham uma grande empresa localizada. O restante são pequenos negócios mesmos. É uma sapataria, é uma lanchonete, é um comércio, prestação de serviço. Cria alguma coisa pequena. E essas pessoas é que geram os chamados empregos locais. Mais do que isso, promovem o chamado primeiro emprego. Aquela pessoa que tem uma baixa qualificação ainda, ela é dada uma chance num pequeno negócio para ela poder entrar. É a porta de entrada para o emprego. E o pessoal aí fora já enxergou isso muito rapidamente. E nós sabemos que nos pequenos municípios é que tem o maior volume de pequenas empresas. Por que não utilizar essas pequenas empresas nesse desenvolvimento local? Então, foi feito o que se pensou da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Na nossa Constituição de 88, falava que os pequenos negócios tinham que ter um tratamento diferenciado e privilegiado. 1988. Bom, é muito tempo decorrido, muitas empresas quebraram, muitos negócios fecharam, muitos sonhos foram perdidos, porque está demorando a implementar uma legislação para cumprir o que está na Constituição. Então, a partir disso, foi pensada uma estratégia de facilitar com que essas empresas pudessem sobreviver. Vários estudos demonstravam que as empresas fecham por problemas de gestão, problemas tributários, problemas de crédito, problemas de mercado, burocracia, ou seja, vários elementos. Então, o que se pensou? Em buscar uma única legislação que pudesse trazer para um único instrumento legal, né, como se fosse a Bíblia do pequeno empresário, aquilo que afeta essa sobrevivência dos negócios. Daí o nome de Lei Geral, porque na realidade ela aborda N coisas. Mas o que é importante é, do ponto de vista jurídico, ela é chamada Lei Complementar 123, que criou o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Normalmente, o nosso empresariado conhece por super simples, por quê? É só a parte tributária. Ela tem muito mais do que a parte tributária. Por isso o nome Lei Geral. E ela dava alguns prazos para ser regulamentada a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Principalmente os aspectos ligados a compras governamentais. O governo é um grande indutor de desenvolvimento à medida que ele compra das empresas, ele faz gerar os recursos da economia. Por outro lado, nós temos os aspectos da burocracia. Abrir um negócio no Brasil chegava a durar até 150 dias para abrir um único negócio. Que empresa sobrevive pagando aluguéis, pagando contabilidade, pagando seus empregados, sem vender um centavo? Precisávamos mudar isso.
Daí foi criado em 2006, 14 de dezembro de 2006, a chamada Lei Complementar 123, ou Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que tem desdobramentos nos nossos municípios. Ela veio, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ela veio para beneficiar da pequena empresa, mas veio para beneficiar em muito também o município, porque ela desburocratiza isso, o processo de abertura, de andamento dos trâmites para se abrir uma empresa? Eu diria mais do que isso. Nós sabemos que grande parte dos nossos municípios vivem dos fundos de participação, ou seja, de distribuição de governo federal e estadual. Que a arrecadação deles é mínima. A arrecadação é mínima. O que essa lei faz? Cria oportunidade de não só melhorar a arrecadação municipal, mas organizar a produção local. Como? À medida que eu consigo que as empresas sobrevivam, que elas são legalizadas, eu passo a ter instrumentos para poder fazer políticas públicas de ajuda. Vamos imaginar lanchonetes, pessoal que mexe com alimentação. Nós sabemos que precisamos de consumir produtos sadios, alimentos sadios. Se eu não conheço quem produz, eu não consigo ensinar como produzir um produto de melhor qualidade. Consequentemente, alguém tem alguma diarreia, vai para onde? Vai para o serviço social buscar algum apoio junto com os hospitais. Isso é gasto para o poder público. Vai consumir remédios na farmácia popular. Vai gastar recursos do nosso ambulatório municipal. Então tem uma série de estratégias através da municipalização de algumas ações que faz com que eu reduza os custos do município, consequentemente posso fazer com que esses recursos cheguem a outras ações, como melhoria da infraestrutura do município, melhoria das escolas do município, melhoria da educação do município, tirando recursos de uma coisa que hoje estou teoricamente desperdiçando porque não dou aquela mínima infraestrutura e conduzindo para outros elementos que possam buscar aquele chamado desenvolvimento municipal. Mas então, por que se a lei geral ela beneficia o município pelas empresas, pela potencialidade que ele pode desenvolver ali, desburocratiza o processo de abertura de um novo negócio, melhora, por que ainda muitos municípios ainda não implementaram, não fazem valer a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa? Muitas vezes até por desconhecimento. Nós temos uma estrutura, muitas vezes, organizacional na prefeitura, que as pessoas são arraigadas à chamada burocracia. Ele enxerga o que ele tem dentro do município sob o foco do município e não percebe que existem algumas mudanças estruturais que estão vindo de fora. Por exemplo, essa lei federal, que é uma lei complementar, ela tem influência no município. Por exemplo, abrir uma empresa que não tenha risco pode ser uma coisa fácil. Uma empresa que é chamada de alto risco pode ser complicada. Uma empresa que vai mexer com explosivos, vai mexer com produtos químicos, um grande aglomerado de pessoas, pode ser de risco. Então, esse tipo de empresa requer um pouco mais de cuidado. Bom, para essas empresas, você tem que ter realmente alguma pequena burocracia para poder dar os alvarás de funcionamento. Mas para aquele negócio que não gera risco nenhum, será que eu preciso ter toda uma burocracia para poder fazer o procedimento de abertura? Vistorias, carimbos, protocolos? Não. E justamente em cima disso é que a lei geral vem funcionar. Como? Aquela atividade que não tem risco, cabe à prefeitura regulamentar e dizer: isso aqui tem risco, vai ser burocrático. Isso aqui não tem risco, processo de abertura é rápido, pode funcionar no dia seguinte da Constituição. Ou seja, vamos diminuir a burocracia, vamos potencializar a objetividade para fazer um negócio girar no município. Funcionar rápido, faturar rápido, gerar emprego rápido. O desenvolvimento do pequeno município está na pequena empresa? Tá. É como o Jefferson já mencionou, assim, a base econômica da maioria dos municípios são os pequenos negócios. A gente não tem a menor dúvida disso. Basta rodar. E essa realidade é interessante que não é só no Brasil. Quando a gente pensa, ele citou, por exemplo, os Estados Unidos, quando você pensa lá, a gente conhece grandes empresas, mas na verdade a grande maioria, o maior empregador, mesmo em países desenvolvidos, é a pequena e microempresa. Porque ela emprega as pessoas do município. O recurso que é gerado ali, a riqueza que é gerada, fica no próprio município, porque os moradores são dali, o dono da micro e pequena empresa geralmente mora no município. Então, inclusive, normalmente todo o recurso, o lucro que ele obtém, ele emprega no próprio município, ou seja, a riqueza, ela gira, ela fica no município, né? Então, a principal vantagem é exatamente essa.
E como ele mencionou, eu acho que a falta de regulamentação, de colocar em prática, é principalmente a falta de conhecimento, ou seja, eles têm um instrumento extremamente eficaz, que está desde 2006 à disposição do ponto de vista legal, e não coloca em prática. E para quem não conhece, onde buscar informação? Para o gestor que ainda não conhece a lei, para aquele funcionário dele, para a equipe de trabalho dele, que ainda não sabe os benefícios que ela traz, onde buscar informações? Olha, já tem uns 2 anos ou mais que SEBRAE e demais associações ligadas a municípios vêm fazendo um trabalho muito intensivo, inclusive assim, se deslocando até determinadas regiões, ministrando palestras, tentando sensibilizar os gestores exatamente da importância da lei geral. Realmente, assim, quando a gente fala em desenvolvimento, daí a importância de estar tocando nesse ponto, assim, o primeiro passo é o instrumento mais eficaz que está à mão do gestor público municipal é a lei geral. É uma das principais formas de incentivar o fomento dos pequenos negócios no município. Eu, sinceramente, ao longo do tempo, eu não tenho a menor dúvida que é o principal instrumento que o prefeito, o gestor público de um pequeno município tem hoje não, né? Desde a promulgação até antes, é valorizar, é incentivar, é desburocratizar realmente, fazer com que esses pequenos negócios cresçam, floresçam no próprio município. O SEBRAE tem uma estatística que fala que geralmente, em média, a micro e pequena empresa ela gera em torno de 3,5 ou 3,8 postos de trabalho, né? E eu dou um exemplo assim concreto. Você pega, por exemplo, um município que tem uma grande empresa, ele vive em função de uma grande empresa. Vem uma crise como nós tivemos em 2009, mesmo agora que a economia está desaquecida, uma empresa dessa faz uma demissão, ela joga de repente no mercado, dispensa 100, 200 funcionários. Ao impacto social que isso tem para o município. Ao passo que a pequena empresa, a micro pequena empresa, quando ela quebra, é 3 funcionários, é 1 funcionário, ou seja, o impacto social é muito menor. Então, assim, investir... Até o risco dela quebrar é muito menor, porque ela não depende tanto de capitais e de apoios vindos dos maiores governos, né? Do estadual e do federal. O raciocínio então, assim, é esse. Acreditar, incentivar os pequenos negócios é o melhor caminho, é o caminho mais adequado realmente para o desenvolvimento local. Desburocratizar as ações. Sim, sem sombra de abertura, dúvida. como o Jefferson falou, né, Jefferson? Eu vou até além. O desburocratizar é uma das facetas. Digamos que é o início, é o princípio. É o início da coisa, mas tem outros aspectos que são importantíssimos. Quais? Por exemplo, se a gente puder citar. O município compra de tudo. Compra cartucho para impressora, compra papel, compra alimento, compra remédio, compra serviços. Por que não comprar no próprio município? Eu imagino como deve ser a angústia de um prefeito ao assinar um cheque de 100, 200 mil reais para poder comprar produtos em outro município ou em outro estado. O que fica de imposto no município que está emitindo o cheque? Nada. Porque não foi emitido. A lei geral cria mecanismos para ajudar com que esse prefeito possa, inclusive, fazer licitações exclusivas para micro e pequena empresa do município. Compras, por exemplo, até 80 mil reais, se eu tiver 3 fornecedores locais ou regionais, eu posso fazer uma licitação voltada para micro e pequena empresa. Com isso, o recurso vai continuar dentro do município. O emprego vai continuar dentro do município. E mais do que isso, nós sabemos que 25% do ICMS, quando eu emito a nota no município, vai direto para o cofre do município. Sem contar que no ano seguinte, como ele está aumentando a arrecadação municipal, aqui chamado VAF, né, aumenta o fundo de participação estadual. Ou seja, é um procedimento que eu diria em cascata. E o que eu dependo? Que o prefeito regulamente a lei geral dentro do seu município para que possa utilizar desses benefícios. E só complementando o que o Jefferson está dizendo, inclusive até uma grande obra que eventualmente ele venha a contratar, vamos imaginar que a prefeitura está construindo uma escola municipal, então vai precisar de uma construtora, de repente pelo porte da obra, é uma obra maior, que não tem uma construtora no local, no município que possa efetuar essa obra. A lei geral permite que o gestor, no processo de licitação, ele exija do vencedor que ele subcontrate localmente até 25% ou 30% do serviço localmente. Ou seja, a obra, vamos dizer que uma grande construtora, uma construtora de médio porte, um outro município tenha ganho, mas, por exemplo, o eletricista, a pintura, esses serviços... Alimentação, a série de outros pequenos serviços que você tem localmente sejam executados pelo município.
Até isso foi pensado na lei geral. Então, assim, quando eu fico insistindo, né, nessa tese, mas assim, é um instrumento os municípios busquem informação extremamente e eficaz. a lei geral em favor do desenvolvimento deles. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de Ou dúvida. seja, o que está por trás da chamada lei geral é o desenvolvimento local. Existe um site do Sebrae chamado leigeralminas, tudo junto, .com.br. Então, www.leigeralminas.com.br. Lá você tem exemplos de legislação, tem notícias sobre a legislação, tem os municípios que já estão com a legislação, o que facilita muito, inclusive pegar modelos da própria implementação da Lei Geral Municipal. Ah, eu não sei como implementar. Lá existe um modelo. Mas vamos ter consciência que é um modelo. A lei há de ser individualizada para atender às vocações do município. Esse é o ponto importante. E Jefferson, como é que os municípios mineiros estão tratando esse mecanismo da lei geral? Bom, em alguns estados brasileiros, 100% dos municípios já votaram a lei nas suas câmaras dos vereadores. Em Minas Gerais, devido à sua grande extensão, nós somos 853 municípios, nós já estamos com 445 municípios com a lei votada. Mas mais do que votar a lei, a gente fala que precisa tirar a lei do papel, ou seja, ter ações efetivas de ação com essa lei. Não é votar e guardar. Não é votar e guardar, colocar na gaveta. Desses, nós já temos comprovados 80 municípios com pelo menos 4 ações efetivas, ou seja, já fizeram licitações comprando de micro e pequena empresa, já mexeram no processo de desburocratização das empresas, já nomearam agentes de desenvolvimento ou tem uma ação ligada a uma agência de desenvolvimento e já mexeram com o chamado microempreendedor individual, que é essa nova forma de tratar aquele pequeno empresário que fatura até R$5.000 por mês e tem ação efetiva da sua regulamentação ou regularização no município. Vocês já estão se movimentando e é bom para servir, por exemplo, para os demais. Para os demais municípios. Já tiveram bons resultados. Bons resultados. E por falar em ações que deram resultados, vamos mostrar como a organização e um bom plano de ações podem superar as expectativas.